Eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa, e há um tempo atrás aí a gente fez um vídeo aqui falando de bandas que ainda tem todos os seus integrantes originais, mesmo décadas aí depois de ter surgido. Acontece que tem bandas bastante famosas que vão exatamente pro lado oposto disso. E assim, então, atualmente, né, não tem nenhum dos integrantes originais. Então é justamente por isso que a gente traz uma lista aqui de bandas que ainda estão na ativa, mas não tem em sua formação nenhum dos integrantes originais. Bom, a gente começa a lista aqui com uma banda clássica, mas que não tem aí em sua formação atual nenhum dos integrantes originais e por um motivo meio triste, na verdade. Afinal, Lynyrd Skynyrd surgiu lá em 1964 e apesar de nos anos seguintes ali ter conseguido algum sucesso, a fama mesmo veio a partir do lançamento do disco de estreia deles, o Pronounced Lynyrd Skynyrd, que aconteceu somente em 1973. Com o sucesso vindo ainda mais quando eles lançaram ainda nesse mesmo ano de 73 a música Sweet Home Alabama, que é uma das mais conhecidas da banda até hoje, né? Essa diferença de tempo, então, fazendo a banda ter aquela que é considerada como a formação original, daqueles que de fato formaram a banda lá no seu início, e outra que é considerada como a formação clássica, que tinha alguns dos membros fundadores, outros já tinham saído, com novos integrantes substituindo eles, mas era quem estava na banda ali mais ou menos no começo dos anos 70, que foi quando eles estouraram. Acontece que, curiosamente, né, hoje na banda Lynyrd Skynyrd não estão nenhum dos integrantes aí nem da chamada formação original e nem da formação clássica, tá? A banda teve muitos integrantes, na verdade, mas eu vou falar aqui só dos principais. Afinal, como eu disse, a banda surgiu lá em 1964, tendo Ronnie Van Zant como vocalista, Gary Rossington e Allen Collins nas guitarras, Larry Johnstone no baixo e Bobby Burns na bateria. Acontece que quando chegou em 1970, depois da chamada Turnê da Tortura, o baterista Bobby Burns já decidiu por deixar a banda. Mas depois voltou e ficou novamente até 74, quando deixou a banda novamente, sendo substituído pelo Artemus Pyle, que é o baterista da chamada formação clássica. Também foi em 1970 que o baixista Larry Johnstone deixou a banda, sendo substituído por Greg T. Walker, que pouco depois saiu para dar lugar a Leon Wilkeson, que é outro que faz parte aí também dessa formação clássica. Mas além deles também se somaram à banda o guitarrista Ed King e o tecladista Billy Paul, dando origem então a tal formação clássica aí de forma geral, que foi quem curtiu aí a maior fama da banda em toda a carreira deles. Acontece que no ano de 1977 a banda sofreu um acidente de avião, onde alguns dos integrantes faleceram, tá? Como por exemplo o vocalista Ronnie Van Zant, o guitarrista Steve Gaines, que tinha entrado na banda inclusive no ano anterior, e alguns dos membros de apoio, mas outros sofreram outras consequências e tiveram até problemas de saúde aí até o fim da vida. Eu já contei melhor aí toda essa história no vídeo que tá aqui no card, tá? Enfim, resumindo aqui, já que já tá grande aqui esse tópico, depois disso, alguns dos integrantes da banda aí, entre os integrantes originais e os integrantes da formação clássica, até se reuniram aí novamente em 1979, mas a banda meio que parou por aí. Até que em 1987, portanto 10 anos aí depois do acidente, o irmão do vocalista Ronnie Van Zant, que tinha morrido lá na queda do avião, o Johnny Van Zant, decidiu por retomar a banda e assumir os vocais ali, que era de seu irmão. E nesse momento até chamou ali para se juntar com ele alguns dos integrantes, tanto da formação clássica como da formação original. Acontece que hoje em dia todos eles já morreram. Assim, atualmente a banda conta então com Johnny Van Zant nos vocais, Ricky Medlock e Mark Matejica nas guitarras, Michael Cartellone na bateria, Peter Kiss nos teclados e Keith Christopher no baixo, né? Ou seja, nenhum dos integrantes originais e também nenhum da formação clássica. Sweet Home Alabama, where the skies are so blue. Mas indo agora para uma história um pouquinho mais curta que isso, outra banda que também não tem mais nenhum dos integrantes originais e que também teve um monte de gente que passou por ela, então eu vou dar uma resumida aqui, é a banda de rock progressivo Yes. Ela foi formada em 1968, tendo John Anderson no vocal, Chris Squire no baixo, Tony Kaye nos teclados, Peter Bank na guitarra e Bill Bruford na bateria. Mas assim como no caso lá do Lynyrd Skynyrd, essa é mais uma banda aí que tem uma formação que é considerada a clássica, que com
mantém ali os integrantes que estavam na banda quando ela estava ali em seu auge. E nesse caso aqui, essa formação clássica começou a se formar em 1972, momento em que o Steve Howe tinha substituído o Peter Banks na guitarra, que saiu em 1971 por ter sido demitido, e quando o lendário tecladista Rick Wakeman substituiu Tony Kaye, que também tinha saído da banda em 1971, momento em que a banda inclusive já tinha lançado 4 discos, tá? Acontece, tá, que a partir daí, entre indas e vindas, a banda teve muitas e muitas formações, tipo umas 20, tá, de verdade. Com o membro original dela mais longevo aí sendo o baixista Chris Squire, que ficou na banda até 2015, que foi o ano em que ele faleceu, sendo o último formador dela a estar na ativa junto com a banda. Então, o vocalista Jan Anderson deixou a banda em 2004, que foi um momento aí em que eles fizeram um dos hiatos dele, com ele então não voltando mais a partir daí. O baterista Bill Bruford deixou a banda lá em 1972, tá? Quando ele saiu para fazer parte de outra banda, que foi a King Crimson. E até voltando ali mais ou menos entre os anos de 1990 e 1992, com a banda tendo 2 bateristas nesse momento, tá? Que era ele e o Alan White, que foi quem o substituiu lá em 72 ainda. Mas atualmente a banda conta então com John Davison no vocal, que entrou em 2012, Steve Howe da formação clássica, mas não da original. Em 2011 entrou o Geoff Downes nos teclados. Em 2015, após a morte lá do Chris Squire, entrou o Bill Sherwood no baixo e o Alan White, né, que entrou na banda lá em 1972, continua na bateria até hoje também. Pessoal, rapidinho de continuar essa lista, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança um vídeo assim. Se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão do Seja Membro. E se por acaso aparecer aí pra você a opção de hypar que ajuda a divulgar o vídeo, beleza? Bom, a banda irlandesa Thin Lizzy é mais uma dessas aí que hoje em dia já não tem mais nenhum dos integrantes originais. Na verdade, ela também teve um monte de integrante aí ao longo do tempo, né? Desde que eles surgiram lá no final dos anos 60. E também tiveram uma série de pausas e tudo mais. Acho que é um padrão aqui. Inclusive, hoje em dia, eles estão numa dessas pausas aí. Eles não têm tocado muito ultimamente, não. Mas enquanto eles estavam aí recentemente, eles já não tinham mais nenhum dos membros originais da banda. Isso porque a banda foi formada no ano de 1969 pelos amigos de infância, né? Phil Lynott, que ficava nos vocais e no baixo, e Brian Downey, que ficava na bateria. Isso junto com o guitarrista Eric Bell e Eric Rickson tocando teclado. Mas logo em seguida disso, o tecladista já deixou a banda, que se lançou pro mundo e lançou o seu primeiro disco como um trio mesmo, em 1971, que é considerada aí como a formação original de fato, né? São esses 3. E assim eles ficaram, tá? Durante os 3 primeiros discos da banda. Acontece que na virada do ano ali, de 1973 para 1974, o guitarrista Eric Bell decidiu por deixar a banda. E foi substituído por Gary Moore, que logo já saiu também. E assim entrou no lugar dele 2 guitarristas, que foram Brian Robertson e Scott Gorham. Com essa formação durando até 1978, que foi aí o período de maior sucesso da banda. Os outros 2 membros originais da banda se mantiveram firme e forte aí no Thin Lizzy até 1983, que foi quando a banda acabou, pela primeira vez pelo menos. Mas infelizmente, antes de uma volta, né, o vocalista Phil Lynott acabou falecendo. Porém, quando chegou em 1996, portanto aí uns 13 anos depois que a banda tinha acabado, muito encabeçado pelo Scott Gorham, né, que foi um dos guitarristas que entrou ali na banda depois, a banda voltou tendo como vocalista o John Skies, e com o Brian Downey então sendo o único membro original da banda naquele momento. Porém, foi logo em 1998 que ele já decidiu também por deixar a banda, com ela então já nesse momento ficando sem nenhum dos integrantes originais. Depois disso, a banda parou novamente no ano 2000, voltou em 2004, parou de novo em 2008, depois teve um retorno de 2010 a 2013, depois de 2016 a 2019 novamente, enfim, uma série de voltas e separações. Sempre contando aí com formações às vezes diferentes, às vezes iguais, mas com a última participação do Brian Downey em 2016, que, sei lá, ele fez ali umas participações especiais, tá? Assim, então, na última apresentação da banda, ela contava com o Scott Gorham na guitarra, Darren Wharton nos teclados, Rick Warnick no vocal, Damon Johnson na guitarra e Mike D na bateria.
Agora, pra finalizar, no ano de 1973, antes de entrar aí pra banda do Ozzy Osbourne, o guitarrista Randy Rhoads, junto com o vocalista Kevin DuBrow, o baixista Kelly Garner e o baterista Drew Forsyth, formaram a banda Quiet Riot. E juntos eles lançaram os 2 primeiros discos da banda, né, ambos em 1978. Acontece que foi logo no ano seguinte a isso que a banda já teve ali a primeira perda de um membro original, que foi justamente o Randy Rhoads, que foi convidado para fazer parte da banda da carreira solo do Ozzy Osbourne e aceitou, então acabou deixando a banda dele mesmo. Com o Quiet Riot, então, acabando ali mais ou menos em 1980, mas novamente só pela primeira vez, tá? Bem ao estilo Thin Lizzy. Foi então em 1982 que a banda decidiu por voltar, por fazer um Remember, mas nesse momento já com somente um dos integrantes originais. A volta ali foi encabeçada pelo vocalista Kevin DuBrow, junto com o baixista Rudy Sarzo, que tinha assumido esse posto aí na banda ali entre os anos de 1979 e 1980. Com ele chamando aí para essa nova formação o guitarrista Carlo Cavazo e Frank Banali para bateria. Com essa sendo a formação de maior sucesso aí que a banda teve em toda a carreira deles. Porém, essa foi mais uma aí das bandas assim, de separações e voltas, né? Já que a banda se separou novamente em 89, voltou em 91, ficaram na ativa até 2003, depois pararam, voltaram em 2004, ficaram até 2007 somente, mas se juntaram aí de novo em 2010 e aí sim estão até atualmente, tá? E isso normalmente acontecia tendo somente o vocalista Kevin DuBrow aí como membro original. Porém, em 2007 ele acabou falecendo, sendo portanto substituído. Assim, hoje em dia a banda conta com Dizzy Pro nos vocais, Alex Grossi na guitarra, Rudy Sarzo no baixo e Johnny Kelly na bateria. Então é isso, pessoal, esse vídeo ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa seu joinha aqui embaixo, comenta aqui pra gente, você sabia que essas bandas que eu falei aí hoje em dia não tem nenhum dos integrantes originais, daqueles que formaram a banda? Deixa aqui pra gente também outras bandas que tem essa mesma característica que a gente não falou por aqui, tá bom? Aqui do Zóio está deixando todos os vídeos pra vocês assistirem, um beijo, até a próxima e tchau!